Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo é o de número 14, versículos 16 e 17. João 14, verso 16 e 17. Alegria rever o pastor Isaías aqui. Deus abençoe o senhor, viu? Está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Vamos ver, pelo menos perfumado deve ter alguém aí. Isso. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostão que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos mais uma vez, e entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a AD Fidelidade nessa noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Me acompanha nesta noite, como sempre, o meu escudeiro, pastor Roberto Marinho, que está ali no teclado. Pastor Roberto morava nos Estados Unidos. Já contei essa história para o senhor, né, pastor Eudes? Ele era músico do pastor Benny Hinn. Aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim. Teve alguém ali atrás que disse amém. Dê um cascudo na cabeça da pessoa, por favor, tá? Nós vamos caminhar hoje pelo tapete da revelação do Senhor. Para esses 8 anos, Deus preparou uma mensagem especial. Então, quem tem fome, prepare o estômago, porque o Senhor vai colocar um grande banquete aqui na nossa frente. Amém, igreja? Posso ouvir só mais um grito de glória a Deus? Vou fazer mais um pedido, só feche os olhos um segundinho. Você que está mascando chiclete, por favor, ou engole o chiclete, ou tira ele agora da sua boca com a sua mão, embrulha ele e coloque no bolso sem ninguém ver. Está todo mundo de olhos fechados. Isso. Pronto. Porque quando eu pedir para os irmãos abrir os olhos, se eu estiver mascando chiclete, eu vou te passar vergonha daqui de cima. Amém. Pronto. Mais um glória a Deus da igreja. Abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 14 do Evangelho de São João é voltarmos num tempo muito distante de nós, no momento único da vida dos discípulos de Jesus Cristo. O capítulo 14 do Evangelho de João é aquele capítulo que a maioria dos crentes tem na memória, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar e voltarei de novo
porque eu quero levar vocês para onde eu estiver. Porque onde eu estiver, vocês estarão comigo também. Esse é o início do capítulo 14. O capítulo 14 do Evangelho de João, embora tenha sido escrito pelo apóstolo, ele foi ditado pela boca do nosso Cristo. Não saiu da boca de Miguel, nem de Gabriel, não saiu da mente de João, nem da mente de Pedro. A palavra aqui é uma palavra rema, não é uma palavra logos. Saiu da boca do Criador. Eu imagino que Jesus estava feliz nesse dia, porque estava findando os seus dias aqui, os dias em que ele cumpriria toda a sua missão, e ele regressaria para o céu. E eu imagino a cena da seguinte forma: Jesus com os seus discípulos, já faziam 3 anos e meio que eles caminhavam juntos, 3 anos e meio de muitas aventuras espirituais fantásticas. E agora está chegando a hora da despedida. E então Jesus começa a dizer para eles: olha, eu vou para o Pai, e vou preparar lugar para vocês, depois eu volto para buscar vocês e levar vocês para onde eu estiver. Parece que Jesus, quando disse isso aos discípulos, caiu sobre eles uma angústia, uma tristeza. Não caiu uma alegria no coração deles, eles não ficaram felizes, eles ficaram sorumbáticos, porque eles haviam se acostumado com a presença de Jesus. Imagine você conviver com uma pessoa com quem você tem muito carinho, e de repente essa pessoa é arrancada de perto de você, ou ela anuncia que vai embora. O sentimento que caiu sobre os discípulos foi um sentimento de angústia, e Jesus observou e notou a angústia neles. Também puderam, 3 anos e meio, dormindo ao lado dele, acordando ao lado dele, tomando café com ele, almoçando com ele, ceando com ele. 3 anos e meio, onde ele era o professor e eles eram os alunos. A palavra discípulo significa alunos. 3 anos e meio, vendo o céu se misturar com a terra, porque o reino de Deus estava ali. 3 anos e meio, eles ajudando ele a fazer milagres. Ou você acha que Jesus sozinho multiplicou os pães e os peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Ele repartiu com eles o dom de milagres, e eles operaram milagres com eles. Então eles tinham uma vida muito íntima. E agora Jesus diz que ele vai embora. A tristeza cai no coração deles, Jesus percebe, então Jesus resolve amaciar o coração deles, confortar. E ele diz assim para eles: fiquem tranquilos, eu vou, mas eu não deixo vocês órfãos. Eu vou, e quando eu chegar lá, eu vou mandar outro vir aqui ficar no meu lugar. A palavra outro, aqui no texto em grego escrito, significa: eu vou mandar para vocês alguém igualzinho a mim. Então vocês não sentirão a minha falta, porque ele será como eu sou para vocês. Ele ajudará vocês, ele caminhará com vocês, ele os ensinará. E se vocês seguirem ele, vocês sentirão a mesma alegria que vocês sentem quando estão comigo. E aí Jesus diz quem é que ele vai mandar. Ele diz: eu enviarei para vocês um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, o mundo não pode sentir e nem ver, mas vós sentireis a presença dele. Ele caminhará com vocês, e se tudo der certo, um dia ele vai deixar de caminhar com vocês para caminhar dentro de vocês. Um dia ele não estará mais convosco, chegará um dia que ele estará em vós, dentro de vocês. E aí abriu-se o céu e os discípulos ficaram felizes e viveram felizes para sempre. Esse texto mexe muito com o meu coração, porque nesse texto nós vemos uma pessoa ser apresentada pelo próprio Cristo, uma pessoa que viria do céu e que deveria ser então tratada como uma pessoa e não como uma coisa, e não como algo, mas como alguém. Já vi muitos crentes, quando ficam cheios do poder de Deus, dizem assim: tem algo dentro de mim. Não, está errado. Não tem algo dentro de você, tem alguém dentro de você. Vou falar de novo para essa palavra entrar na sua alma. Não tem algo dentro de você, existe alguém.
Há alguém dentro de você. E esse alguém é o Espírito Santo. E eu quero falar sobre ele nessa noite. Quero relembrar aqui a vocês a velha matéria que nós aprendemos lá nos idos de alguns anos atrás no seminário, quando falamos sobre pneumatologia, quando falamos sobre a presença do Espírito Santo na igreja. Por que falar sobre isso hoje, pastor? Porque depois de pregar o Evangelho de Cristo por 30 anos ao redor do mundo, mais de 90 países, mais de 4.000 cidades só do Brasil, depois de ter participado dos maiores movimentos pentecostais que você possa imaginar. Eu sou da época em que os congressos juvenis eram estaduais, e todos os congressos estaduais da Assembleia de Deus eram feitos dentro de estádios, e eu preguei em todos eles. Preguei em eventos para 100.000 jovens, preguei em eventos com 500.000 pessoas ao vivo, numa época em que não tinha internet. Era algo fora do normal. Nós víamos o céu se misturar com a terra em fração de segundos. E depois de 30 anos, depois de ter passado por tudo isso, nesses últimos dias eu tenho pregado em lugares que, com todo respeito, não parecem ser mais as regiões celestiais. Eu tenho pregado para homens e mulheres, pastor Eudes, que não parecem mais aqueles servos fervorosos e vivos do Senhor. Eles lembram muito aqueles figurantes daquela série chamada The Walking Dead, mortos que caminham, zumbis espirituais. E se você ficar ligado aqui em mim, na medida que eu vou pregando, e se você quiser observar, basta você olhar do seu lado esquerdo, do seu lado direito. Nós que ficamos do púlpito temos uma visão que não é muito boa, porque daqui a gente vê as pessoas perdidas no meio do culto. Nós vemos pessoas que conseguem entrar na igreja, mas não conseguem entrar no culto. Conseguem sentar aqui nessas cadeiras, mas não conseguem chegar nas regiões celestiais. Parece que são pessoas que vêm à igreja e têm somente uma função. Eu vim para tocar o meu instrumento e ponto final. Eu vim para ficar na porta da igreja e ponto final. Eu vim porque não tem um lugar melhor para ir. Eu vim porque eu estou viciado em estar aqui na igreja. Eu vim porque a propaganda foi boa. 1 milhão de coisas nos atrai à igreja, menos a principal. O que me atrai a esta igreja não é a beleza dela, embora ela seja muito linda e dá até inveja. O que me atrai a essa igreja não é ver essa orquestra que é muito linda e eu tenho inveja, que eu quero um dia ter na minha igreja. O que me atrai a essa igreja é uma presença invisível. Uma presença invisível, porém perceptível, que está aqui. E esta presença que está aqui não é a presença de uma coisa, é a presença de alguém. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele tem sentimentos de uma pessoa, e não existe nada pior do que você, como ser humano, como pessoa, se sentir desprezado. O desprezo é algo terrível. Nos dias modernos, colocar outro nome no desprezo, né? Indiferença. A indiferença ou desprezo são coisas horríveis de serem sentidas. É você chegar em um ambiente e as pessoas simplesmente ignorar que você está ali. Alguém aqui já foi desprezado na vida? Só eu tenho esse desprivilégio. Muita gente. Então você sabe do que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo tem sido desprezado nos nossos dias. Lembramos dele quando alguém resolve cantar: eu navegarei no oceano do Espírito. Lembramos dele quando alguém canta sobre ele. Eu cheguei aqui, estavam cantando sobre ele. Que lindo louvor. Lembramos dele quando alguém fala de unção. E logo imaginamos que o Espírito Santo é uma espécie de azeite invisível. E ele não é azeite. Lembramos do Espírito Santo quando alguém fala de vento. O vento vai soprar. E os crentes já começam a gritar, como se o Espírito Santo fosse um vento. Ele não é um vento. Pentecostais raízes, quando o fogo está caindo, eles dizem: o Espírito Santo está aqui. Porque eles atrelam o Espírito Santo ao fogo. Eles acham que o Espírito Santo é uma labareda de fogo. Ele não é uma labareda de fogo. Alguns pensam que ele é água.
Porque quando as águas se movem, as pessoas são curadas. Ele não é água. Tudo o que eu falei são símbolos dele. O fogo, a água, o vento e o azeite. São símbolos dele. Porque tudo que esses 4 elementos fazem, ele também faz. O fogo purifica, o Espírito Santo purifica. A água limpa, o Espírito Santo limpa. O vento sopra e faz as coisas saírem daqui e leva para colar. O Espírito Santo pode soprar assim e fazer você sair daqui, o seu nome aparecer na lista dos maiores do mundo. O azeite é símbolo da unção e ele também pode ungir, mas ele não é azeite, ele não é vento, ele não é fogo, ele não é água, ele é uma pessoa. E precisa ser tratado como uma pessoa. Um dia, pastor Eudes, Jesus entrou na cidade onde ele morava, em Cafarnaum. E antes de caminhar para dentro da cidade, ele parou e olhou para Cafarnaum, pastor Isaías. E ele disse assim: ah, Cafarnaum, naquele dia, no dia do juízo final, haverá menos rigor para os homens e mulheres de Sodoma e Gomorra do que para vocês que habitam nessa cidade. Todos nós sabemos o pecado de Sodoma e Gomorra, sim ou não? Pecados de perversão, que dá até angústia ao pregador pensar e não dá nem coragem de falar. Nós entendemos porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Aí vem Jesus e olha para a cidade onde ele morava, porque ele saiu de Nazaré e veio habitar em Cafarnaum, à beira-mar. Ele morava em Cafarnaum. Ele saía de Cafarnaum, ia pregar nas grandes cruzadas e voltava para Cafarnaum. Ele fez isso várias vezes. Um dia ele voltou, parou na entrada da cidade e ele não aguentou. E ele desabafou: ah, Cafarnaum! No juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. O dia que eu li isso, Marcelo, eu falei: meu Deus, qual é o pecado de Cafarnaum? Aí o Senhor falou comigo: o pecado da indiferença. O pecado do desprezo, porque Jesus morava ali e ninguém dava bola para ele. Ele andava pelas ruas, as pessoas esbarravam nele, olhavam e diziam: é o filho do carpinteiro. Ele saía dali, em outros lugares, multidões corriam atrás dele. Ele fazia milagres. Quando ele entrava na cidade dele, as pessoas simplesmente ignoravam, os vizinhos o ignoravam. Aí Jesus um dia não aguentou e disse: não suporto ser desprezado, porque o desprezo é ruim demais. O Espírito Santo não está aqui só hoje, ele está todos os dias aqui. Mas existem pessoas que mal lembram que ele existe. Se retratarmos a Bíblia toda e dividirmos a Bíblia em 3 fases, nós vamos ver que cada uma das figuras da Santa Trindade tiveram a sua participação ou a sua função aqui no planeta Terra. Me lembro aqui do capítulo 8, verso 8 do livro do Gênesis, historinha contada para as nossas crianças nas escolas dominical. Quando Noé abriu a janela da arca e soltou uma pombinha. A Bíblia diz: tendo soltado a pombinha voou, não tendo lugar para pousar, voltou para dentro da arca. Dias depois, Noé soltou a mesma pombinha. A pombinha foi, demorou mais um pouquinho, mas ela acabou voltando para dentro da arca, carregando no bico um raminho de oliveira. E por último, Noé soltou a pombinha, ela voou e não retornou mais a ele. Isso não está escrito na Bíblia apenas para contarmos para os nossos filhinhos na escola dominical em forma lúdica. Isto aqui era um recado de Deus para nós como humanidade. Era a maneira de Deus dizer assim: eu sou Deus, mas sou Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Por 3 vezes vou descer entre vós. Na primeira vez não serei aceito. Na segunda vez também não serei aceito, mas não vou voltar sozinho. Vou voltar trazendo a marca da oliveira. Mas depois eu vou descer e não vou voltar até que a noiva esteja preparada. De Gênesis a Malaquias temos 5 dispensações bíblicas. Vamos relembrar da época de seminário aqui, escolinha dominical. 5 dispensações bíblicas: dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. 5 eras. Nessas 5 eras, quem operou foi Deus Pai. Os primeiros 39 livros da Bíblia falam de Deus Pai. O nome de Deus Pai é um nome impronunciável.
O nome do Senhor, em hebraico, ele é feito somente com consoantes, não dá para a gente pronunciar. Aí, nós como brasileiros, ou com a língua portuguesa, tentamos aportuguesar e falamos algo como Jeová ou Yahvé, mas o nome de Deus é um nome impronunciável. Aí os judeus, para não dizerem o nome dele, porque o nome dele é todo poderoso, criaram para ele os subnomes, chamaram ele de Jiré, Rafá, Tzidkenu, Chamá, Deus grande. Os nomes que deram para ele, porque o nome dele era grande demais. De Gênesis até Malaquias, nos primeiros 39 livros da Bíblia, 4.000 anos, quem veio sobre esse mundo foi Deus Pai. E Deus Pai veio a esse mundo apenas para um motivo. Pergunte qual? Só falam se todo mundo perguntar. Ele queria trazer o homem para perto dele. Deus queria ser amigo dos homens. Mas nós conhecemos o homem desde o Éden. E lá na dispensação da inocência, Adão tomba. E depois de Adão, os seus filhos acabam cometendo atos horríveis. E depois a terra é tomada por homens ruins, ao ponto de Deus um dia chegar para Noé e dizer: o meu espírito não mais contenderá com o homem. Ou seja, o meu espírito não ficará mais entre o homem, porque o espírito de Deus, ele é santo. Após o dilúvio, vem uma outra geração de seres humanos, agora liderados por um homem chamado Nimrod. Nimrod é quem arquiteta a Torre de Babel. E ele arquiteta a Torre de Babel contando uma mentira, enganando os homens daquele tempo. Nimrod é o primeiro rei do mundo. Ele levanta gritando para todo mundo: há de ser que se Deus resolver destruir a terra com o dilúvio de novo, nós precisamos ter um lugar seguro. Construamos uma torre que toque o topo dos céus. Se a terra se encher de água, nós não morreremos mais afogados. Isso deixou Deus enfurecido. Porque Deus havia dito a Noé: Noé, eu vou colocar o meu arco no céu, para que todas as vezes que a torneira do céu estiver aberta e esse arco aparecer, eu me lembre que é hora de fechar, porque eu não vou mais destruir essa terra com água. Mas Nimrod mentiu. Nimrod foi um homem tão violento que a história diz que ele matou o pai para dormir com a mãe e ter filhos com ela. A raça de seres humanos que se levanta no Velho Testamento são homens que podem ser comparados a um porco, a um suíno. Alguém aqui já viu um porco olhar para o céu? Não existe essa possibilidade. Por que não? Porque o porco não tem articulação no seu pescoço para olhar para o céu. Ele só olha para a terra e chafurda a lama. Assim é o ser humano sem a presença de Deus. O ser humano sem a presença de Deus, ele não consegue acreditar em nada lá de cima. Para ele tudo começa aqui e se resolve aqui. Por isso que nós como igreja somos diferentes do mundo. Para nós as coisas não se resolvem aqui, se resolvem aqui. Para nós não é na horizontal, é na vertical, porque nós sabemos que lá em cima está o Senhor. Levanto os meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? O crente olha para o céu porque nós acreditamos em Deus, mas o homem sem Deus não acredita nisso. Deus começou a observar que o homem sem a presença dele era um lixo. E lá na eternidade, alguém começa a interceder por nós. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus arrancou o Espírito Santo da terra e deixou a terra abandonada à sua própria mercê. E os homens e mulheres que se levantaram só sabiam comer, beber, dar-se em casamento, matar, roubar, fazer as coisas mais horríveis do mundo. E lá na eternidade, Jesus dizendo: Pai, nós não podemos tratar todos pelo pecado de um, precisamos dar uma oportunidade. Então Deus, para ter piedade da raça humana, Ele segrega um homem, apenas um homem. Deus vai na Mesopotâmia, entra na terra de Ur dos Caldeus e chama para si um homem chamado Abrão. E Deus vai fazer um teste para ver se esse Abrão merece. Deus não aparece para ele. Uma voz fala com Abrão. Não era uma voz audível, é uma voz que fala internamente. E a voz diz para ele: levanta, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus mandou ele sair sem rumo. Deus não deu para ele um mapa, Deus não deu para ele um GPS, Deus não disse vá para a esquerda, para a direita. Deus disse: sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Deus ficou olhando para ver se ele acreditava nisso. E não é que Abraão levantou, desarmou a sua tenda. Ele só cometeu um erro, pergunte qual? Ele não saiu da parentela, ele levou a parentela junto. Ele levou o sobrinho dele, que virou um inferno na vida dele depois. Mas depois Deus foi vendo que esse homem era um homem de fé. Abraão é chamado até hoje de pai da fé. Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo.
Em Abraão nasce o cristianismo, o judaísmo, e nasce em Abraão os muçulmanos. Então, Abraão é o pai do monoteísmo. É ele quem recria a crença primária de Adão, porque antes disso os homens já adoravam pedras, paus e coisas mais. Abraão resgata isso, por isso ele é chamado de pai da fé. Deus levantou Abraão e disse: achei um homem em quem eu posso habitar.